Gravando, né? Bem, a nossa saudação a todos e a todas. E de antemão nós desejamos uma boa Páscoa a todos, né? Hoje sendo uma sexta-feira santa. Não, hoje já não é mais sexta-feira santa. Sexta-feira santa foi ontem. Ainda estou voando na sexta-feira santa, né? Mas vamos fazer um comentário desse livro Na Luz do Evangelho, do Sebastião Anselmo, o psicógrafo desse livro, né, pelo espírito Tetsui. E o capítulo é o 14, Judas Iscariotes. E o início dele: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus, Mateus 26:41. E o outro: a fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Esse está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 8. Pois bem, a vida de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era um homem de negócios. Vivia em Cafarnaum, onde comerciava peixes, mas por ocasião das grandes festividades judaicas comemoradas em Jerusalém, para lá se dirigia, para revender tudo, ou quase tudo, que lhe era possível. Hospedava na casa de parentes, e com o comércio estabelecido, e conquistava significativas vitórias em sua profissão. Possuía verdadeiramente o que podemos classificar de tino comercial. Ou seja, ele tinha uma visão muito grande do comércio. Ele vivia disso, né? E visto ser identificado muito com um homem que, usando barbas e cabelos ao estilo dos nazarenos, expulsava do seu interior, ou seja, no interior do templo, muitos mercadores que lá dentro exploravam a fé religiosa de seus semelhantes. Aquele quadro deixara Judas estático. Há muito tempo pretendia montar uma banca de comércio dentro do templo, mas devido à grande valorização comercial do local e à taxa verdadeiramente exorbitante cobrada pelos sacerdotes, ainda não havia conseguido o seu intento. Ao aproximar-se do local, movido pela curiosidade, ouviu Jesus dizendo aos sacerdotes, irados, que acorriam para prendê-lo: não ouvistes o que disse o profeta quando profetizou, dizendo: o zelo da tua casa me consumirá? Isso é Jesus dizendo para os profetas. E olhando ao redor, como que buscando a presença de Judas, e fitando nele o olhar, complementou: não façais da casa de meu pai um covil de ladrões. Vejam bem, Jesus pronunciou essa frase olhando diretamente para Judas. Sem dúvida, aquele homem singular havia impressionado. De onde o conhecia? Pensou Judas. Se inquiria a todo momento o comerciante. Algumas semanas se passando, quando de volta a Cafarnaum, comprando peixes de pescadores para revender nos mercados, viu uma grande concentração de pessoas em torno do homem que lhe falava. Com grande simplicidade e humildade, coisas profundas e carregadas de sabedoria. Aproximou-se mais uma vez e, movido pela curiosidade, indagando de si mesmo: não seria porventura o mesmo homem que vi lá no templo? Quando Jesus terminou sua palestra, Judas aproximou-se dele e disse-lhe: Senhor, que é que pregas com tanta simplicidade a este povo rude e sofredor? Jesus lhe respondeu: prego a boa nova
de Deus aos homens a instalação na terra de um novo reino de paz e fraternidade. Respondeu-lhe o mestre. Por que és tão duro com os sacerdotes do templo e tão meigo com este povo ignorante? Vejam bem, será que era só aquele povo ignorante naquele tempo? Há mais de 2020 anos que isso se passou. Hoje, se Jesus viesse, o que muita gente espera, viesse caminhar sobre a terra novamente, pregar a simplicidade, o amor, a bondade, como ele seria recebido? Porque nós continuamos igual àquele povo que ele pregou naquela época, ou talvez um pouco pior hoje em dia. Porque tudo que ele nos pediu, nós não fazemos o que ele nos pediu. Amar ao próximo como a si mesmo. Naquela época ele já dizia, ele falou para Judas, eu prego a simplicidade do reino de Deus. A gente não vê em nenhum lugar Jesus falando que nós tínhamos que ter isso, ter aquilo, ser ricos, famosos, poderosos, nada disso. Ele pura e simplesmente nos pediu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E, na verdade, o que nós fazemos hoje? O ser humano, para acabar com a vida do próprio irmão, ele não conta até 3. Nós estamos vendo no nosso meio a ganância. A ganância é muito grande. Eu quero ter as coisas melhor para mim, para minha família. Eu não me importo se o meu semelhante está passando fome, se ele está doente. Eu não penso o que eu posso fazer para ajudar o meu semelhante, sem segundas intenções, sem ter o retorno. Meu Deus, coisa tão simples que Jesus nos pediu. Em outro, não está aqui nessa frase, nesse caso do Judas, mas em outros casos nós conhecemos muito bem, que Jesus nos pede: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça rói ou os vermes corrói. Mas eu continuo sendo, seguidor de Jesus. Ainda falo com uma tremenda audácia. Eu sou seguidor de Jesus. Mas o meu carro tem que ser melhor do que o dos outros. As minhas roupas têm que ser melhor do que a dos outros. Tem que ser roupa de grife. Tudo meu tem que ser melhor do que o outro. Pô, mas você já parou para olhar o seu vizinho do lado, como é que ele está? Se ele está doente? Se ele precisa simplesmente de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E para muitos é ruim tomar um gesto desses. Uma coisa tão simples. Que nós não sabemos como é que está passando o meu irmão, a minha irmã. E de repente, um bom dia, Deus abençoe o seu dia. Nós muitas vezes não fazemos uma análise
de quanto uma frase desse tamanhão aí, Deus abençoe o seu dia, vai fazer para aquela pessoa. Então, hoje, nós lendo a vida de Judas, eu posso até analisar para mim mesmo. Será que eu não estou fazendo aqui na terra o papel que Judas fez naquela época? Se eu olhar sinceramente para dentro de mim, eu estou fazendo o que Judas fez, talvez até pior do que ele. Eu estou preocupado com o meu umbigo. O outro, agora, época de pandemia, nós estamos vendo aí comerciantes, o preço é X, ele coloca 10 vezes mais o X. Não tem ajuda, não. Eu vou pensar no meu irmão lá das comunidades que aqui ao nosso entorno, é o que mais tem. As pessoas passando necessidade do básico, não é do supérfluo, não. Necessidade do básico. E eu, imponente, ainda trago aquela frase do egoísta, que nós todos conhecemos. A frase do egoísta é a seguinte: cada um com seus problemas. É bom? Eu nunca vou ter problema. Eu nunca vou passar por isso. Então Judas, prestando atenção no que acontecia com Jesus, ele procura questioná-lo. Ele passou a seguir Jesus, porque as pregações de Jesus o incomodavam, pela simplicidade, pelo jeito dele falar, né? Pelo magnetismo dele. E ele lhe fez essas perguntas: Senhor, que é que pregas com tanta simplicidade a este povo rude e sofredor? Jesus lhe responde: prego a boa nova de Deus aos homens, a instalação na terra de um novo reino. Um reino de paz e fraternidade, responde o mestre. Aí Judas lhe pergunta: mas por que és tão duro com os sacerdotes do templo e tão meigo e amável com esse povo ignorante? Olha a pergunta do Judas e a resposta de Jesus. O reino de Deus se instalará entre os mansos e pacíficos. Se fortalecerá no coração dos aflitos e injustiçados. Se expandirá entre os simples e prudentes. E será conquistado por todos aqueles que, amando o seu próximo como a si mesmo, vencerem todos os obstáculos que os inimigos do novo reino colocarem em seu caminho. Judas rendera-se a esse magnetismo carismático daquele homem que, embora frágil na aparência, revelava-se forte e poderoso como um mais bravo conquistador de todos os guerreiros que o mundo já teve. Vejam bem, lições para nós, né? Lições para nosso aprendizado. Daquele dia em diante, Judas passou a segui-lo. Em todos os lugares onde Jesus ia, Judas estava com ele. Ganhou no brilho do seu olhar uma força que sustentava e amparava o seu espírito vacilante. Ou seja, ele passou a seguir Jesus, acompanhar as pregações de Jesus, os ensinos do Mestre, e começou a ver a vida de uma maneira diferente.
começou a nascer um plano assoprado em seus ouvidos por entidades trevosas. Um exemplo para nós aprendermos. Muitas vezes vem alguma coisa, não, eu vou fazer desse jeito. Olha, será que é coisa boa? Então nós vamos ver aqui, né? Judas não revelou a ninguém seus planos, mas numa reunião de discípulos com o mestre, pediu-lhe que eu o nomeasse tesoureiro do grupo. Olha só, ele já estava captando ideias que estavam vindo para que ele fosse tesoureiro do grupo. Por quê? Nós vamos ver por quê. Para arrecadar doações para os gastos inevitáveis do novo reino. Ou seja, ele já estava maquinando, né? E nós vamos chegar lá. Jesus aprovou a ideia, mas advertiu-lhe: está bem, Judas, mas cuidado para não sucumbirdes com o peso da vossa bolsa. Veja bem o que Jesus disse para ele. Então, o Judas, dentro do coração invigilante do Judas, começou a nascer um plano assoprado aos seus ouvidos por entidades trevosas. Ele viu a humildade do povo, a sabedoria do mestre em implantar esse reino. Só que o reino que o mestre nos deixou, nos ensinou e nos ensina até hoje, é um reino de simplicidade. Sermos pessoas com fé em Deus, né? E temos a simplicidade no nosso coração. E muitas vezes nós misturamos, né, essa simplicidade que Jesus nos pede, né, nos colocando, eu posso dizer assim, para ficar mais fácil para a gente entender, para não ter que ficar dando voltas e voltas para falar uma coisa. Por exemplo, que nós conhecemos, o animal, cachorro, por exemplo. Toda pessoa que tem um cachorro dentro da sua casa, seja ele o animal, o tipo de animal que for, ele é um cachorro, é um cachorro. Ele nos mostra o que é ser simples. Porque você pode fazer o que você fizer com esse animal. Você pode castigar ele, você pode agredir ele não se revolta com você. Hoje você deixa ele de castigo porque ele fez uma arte, ele fez uma criancice, porque eles têm a inocência das crianças. Então você deixa ele de castigo, não dá comida para ele hoje. Hoje você vai ficar de castigo. Ele fica lá quietinho. Ele não vai se revoltar com você. Amanhã você levanta, ele está morrendo de fome, ele vai brincando, banando o rabinho para você. Todo feliz da vida. Vocês me perdoem, né, o trocadilho, mas eu estou mostrando isso porque isso está aos nossos olhos, em volta de nós. Principalmente quem tem animais, passa por isso aí. Ele não guarda a mágoa da gente. Esse é apenas um dos exemplos que nós podemos seguir. Agora tem outros mais. Só que nós resolvemos seguir quem? Seguir a Judas. Porque a intenção do Judas, né, era expulsar os romanos de lá, os fariseus de lá. Todo aquele povo odiavam eles, principalmente os romanos, porque eles
eram donos de uma terra que, no ver deles, daquele povo judeu, aquela terra pertencia a eles. E os romanos tomaram conta. O imperador era romano, né? O exército era romano. E uma das ideias de Judas de arrecadar esse dinheiro não era para ajudar o pessoal dele, o pessoal judeu. A ideia era formar um exército para combater os judeus e expulsá-los da terra deles. Ia ser muito difícil eles conseguirem isso. Porque Roma conquistou o mundo. Não conquistou só aquele pedaço de terra onde eles viviam. Roma conquistou o mundo. Foi o exército mais poderoso que a terra já teve. Nós não podemos comparar com o tempo de hoje, porque hoje nós temos tecnologia. Naquela época não existia tecnologia, era a força bruta. Eles conquistaram o mundo com a força bruta. Agora hoje, por causa da tecnologia, não dá para medir força a força não. Porque hoje, se deixarmos pela ganância do homem, eles acabam com esse nosso planeta. E eles já têm tecnologia para isso. Então é por isso que esses ensinos de Jesus não podem sair do nosso coração. E o Judas conseguiu, né, traçar esse plano dentro dele. Ele não parou para pensar que aquele povo dele não tinha condições de ser treinado para uma guerra, principalmente contra o exército romano. Mas o sonho dele de expulsar os romanos de lá ia muito além do que ele mesmo imaginava. E ele pensou, né, fazer uma arrecadação. Como? O povo que seguia Jesus era um povo simples. O povo não tinha bens, eles não tinham finanças. Depois que Judas analisou isso daí, ele viu que quem arrecadava, ele conseguia arrecadar algum dinheiro, algumas moedas naquela época. Mas era coisa mínima. Aí o que ele fez? Né? Criou essa entrada de Jesus em Jerusalém, né? Fizeram aquela festa, né? Jesus chegou montado num burrinho e tal, e o povo com aqueles ramos saudando o nosso rei, aquilo ali deixou Judas lá em cima. Ele falou, não, agora nós vamos conseguir. O que ele fez? Eu vou falar com Caifás, vou entregar Jesus, Jesus vai preso, o povo vai se rebelar, queremos o nosso rei. E com esse grito, o nosso rei, eles vão libertar Jesus, porque eles não vão ter condição de prender Jesus ou de matar Jesus. Ele se deu mal. Ele se deu mal. Porém surgiu um grave problema com o qual Judas não contava. Jesus dirigia suas palavras aos pobres e estropiados. Na ideia, ele foi à frente do grupo de Jerusalém e, juntando o povo, preparou a entrada de Jesus em Jerusalém. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Quando Jesus, reunido com os discípulos, lavou-lhes os pés e partiu o pão, comendo a Páscoa. Comendo da Páscoa, Judas pediu licença para retirar-se e tratar de assuntos de interesse a todos. Jesus lhes disse a frase que nós conhecemos: vá, faze depressa o que tem de fazer. Aí foi quando ele procurou
Caifás e Anás e falou: olha, eu tenho a pessoa que vocês querem prender, Jesus de Nazaré. Os dois sacerdotes olharam para ele, né, espantados. Ah, tu tens? Ele é. Tenho para entregar-lhes. Né? Mas eu quero uma coisa. Aí Anás já curioso. Né? O que queres? Eu quero 30 moedas, porque preciso saldar uma dívida. Anás olhou para Caifás e ficaram assim, sem entender. Né? Por quê? Porque 30 moedas era uma quantia para eles tão ínfima que não valia o preço de um escravo naquela época. Aí Caifás pediu para que Anás providenciasse o dinheiro para ele. Anás se retirou e foi buscar o dinheiro. E quando voltou, trouxe o saco com as 30 moedas e entregou a Judas. E falou: agora você pode se retirar porque a guarda já está te aguardando aí fora para você nos mostrar onde está Jesus. Foi quando ele levou a guarda para prender Jesus. Nesse meio, a guarda saiu para ir buscar Jesus e uma outra guarda, que era dos fariseus, saiu para procurar o povo e distribuir moedas para o povo, para quando Jesus fosse colocado perante Pilatos para ser julgado entre Jesus e Barrabás, eles escolhessem Barrabás e pedissem para crucificar Jesus. Judas, quando tomou ciência desse fato, ele se arrependeu. Mas aí ele já tinha entregado Jesus. Então ele foi até o Sinédrio e pediu para Caifás que Jesus fosse solto e que ele devolveria o dinheiro. Aí Caifás mandou ele se retirar de lá. Não. Se você se arrependeu do que fez, o problema é seu. Nós vamos seguir com a nossa missão, que era matar Jesus. Eles já estavam a fim disso aí há muito tempo. Então foi quando Judas, arrependido, ele saiu do templo e se dirigiu, não para a casa dele, nem para a casa de ninguém. Ele viu que Jesus já tinha sido preso e que não tinha como voltar atrás. Aí ele procurou uma árvore e se enforcou. Tem muito mais história, né, a respeito desse fato. Mas isso é a história para uma outra palestra, para uma outra conversa. Né? Fica aí a nossa contribuição com todos. E está lá o livro, vocês podem procurar, Na Luz do Evangelho, Sebastião Anselmo, pelo Espírito Tetsui. É muito legal. Essa que nós lemos aqui é a vida de Judas, mas tem aqui de todos os discípulos. Né? E eu agradeço a todos, né, por essa oportunidade, por esse momento e por esse dia. Que Jesus abençoe a todos. Gratidão.